Olá, esse é o projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Daremos início a um novo tema de trabalho. O nosso tema será a ecologia, que é um tema super importante para a prova do Enem. É um tema que sempre está presente na prova, inclusive com mais de uma questão. De forma que nós iremos trabalhar questões das últimas provas, começando pelo Enem 2021, e vamos trabalhar também questões do Enem PPL, que é o Enem aplicado a pessoas privadas de liberdade. Então, a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês é uma questão justamente do Enem PPL 2021, e eu sublinhei aqui as palavras poluição, peixes, algas, milhares de outras espécies marinhas e depois proliferação de algas. Então, é uma questão que vai falar sobre a poluição, como a poluição interfere na vida, na sobrevivência de diversos animais marinhos ou aquáticos de maneira geral. Na questão está falando sobre espécies marinhas, mas como essa poluição pode interferir na vida desses animais e vegetais também. E fala sobre uma peça-chave dentro de algo que nós vamos discutir, que são as cadeias alimentares. Então, a questão ela quer saber sobre a função da proliferação de algas dentro da cadeia alimentar, da cadeia e das teias alimentares. Então, vamos ler o enunciado para possamos contextualizar sobre o tema e depois vamos ao conteúdo necessário para responder a questão. Então, uma das principais vítimas do acelerado processo de deteriorização causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para sua recuperação. Cópias quase perfeitas de recifes produzidos em laboratórios estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que foi destruído. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses organismos. Então, nós estamos falando de uma organização que envolve algas, envolve peixes e envolve outras milhares de espécies marinhas, como diz a questão. Então, quando a gente está estudando as relações desses diferentes organismos entre si, relações que envolvem alimentação, um organismo serve de alimentação, serve de nutrição para outro, nós estamos estudando as cadeias alimentares. Então, essa questão versa sobre esse subtema dentro de ecologia, cadeias e teias alimentares. Então, para que a gente possa responder, eu preciso saber qual é o papel das algas, porque a pergunta é, essa nova técnica de colocar os recifes artificiais feitos por impressora 3D, ela atua na proliferação de algas e é ecologicamente importante por quê? Então, para que eu possa responder isso, eu preciso saber qual é o papel das algas dentro de uma cadeia alimentar. A letra A fala porque as algas são autótrofos, atuando como base da cadeia alimentar marinha, atuam como consumidores, apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidade, produzem substâncias gelatinosas, mantendo a integridade dos ninhos, são decompositores de parte dos recifes artificiais, formando cavidades que servirão para ninhos para animais. Então, vamos estudar o que é uma cadeia alimentar e vamos entender qual é o papel das algas dentro dessa cadeia. Então, as cadeias alimentares, elas são formadas por diferentes níveis. Na base da cadeia alimentar, eu tenho os organismos produtores. Quem são os produtores? São os organismos autótrofos, aqueles capazes de sintetizar, de produzir seu próprio alimento. E quem são eles? Os organismos fotossintetizantes. Então, vegetais, de maneira geral, são classificados como produtores e algas que produzem pigmento que a torna viável de realizar fotossíntese. Então, todo ser vivo que realiza fotossíntese, que é autótrofo, eles são produtores. Os organismos que se alimentam dos produtores, nós classificamos como consumidores primários. Então, base da cadeia está o produtor, acima do produtor vem o consumidor primário.
Aqueles organismos que se alimentam dos consumidores primários, nós chamamos de consumidores secundários. E aqueles organismos que se alimentam dos consumidores secundários, nós chamamos de consumidores terciários. De modo exemplificativo, se eu tiver uma espécie vegetal aquática no fundo do oceano, essa espécie vegetal aquática, por realizar fotossíntese, ela é classificada como uma espécie produtora, é a base da cadeia alimentar. E aí depois eu tenho zooplâncton, pequenos crustáceos que se alimentam dos produtores, são classificados como consumidores primários. Depois eu tenho um peixe de tamanho pequeno que se alimenta do consumidor primário, nós chamamos de consumidor secundário. Um peixe intermediário, consumidor terciário, e no topo da cadeia alimentar está o consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário. Então, nós sabemos que as algas elas têm a característica de possuir pigmentos capazes de absorver luz solar e, com isso, realizar fotossíntese. Então, as algas estão classificadas como organismos produtores na base da cadeia alimentar. Então, se eu tenho várias cadeias alimentares que estão interrelacionadas, eu tenho uma teia alimentar. Então, à direita da tela, eu tenho uma teia que começa com o fitoplâncton. O fitoplâncton é justamente esses organismos autótrofos que realizam fotossíntese dentro do ambiente aquático. Então, esse fitoplâncton são os organismos produtores que servem de alimento para o consumidor primário, que nesse caso é o zooplâncton, e assim a cadeia segue com o consumidor secundário, o consumidor terciário, que, por exemplo, no exemplo à direita da tela, tem a garça real como consumidor terciário, certo? Então, se eu tenho várias cadeias alimentares relacionadas entre si, eu tenho uma teia alimentar. Mas a base dessa teia alimentar sempre vai ser os organismos produtores. E aí depois vocês vejam que tem setas vermelhas que convergem para o mesmo lugar. São os micro-organismos decompositores. Então, qualquer integrante dessa teia alimentar que morra vai sofrer a ação dos decompositores, que fazem reciclagem de nutrientes e devolvem os nutrientes para o meio ambiente. Se a gente for analisar as questões, as possíveis alternativas para essa questão, a letra A é a que faz maior sentido, uma vez que considera as algas como organismos autótrofos, atuando como base da cadeia alimentar.